O título dessa mensagem é Como Vencer a Batalha? Como vencer a batalha? Olha aí que arte linda que os meninos prepararam pra gente. Como vencer a batalha? 2 Crônicas, no capítulo 20, a palavra de Deus, ela diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Jeosafá. Então, alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. E eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é El-Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, da casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse ao Senhor: ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu o Deus dos céus? Não é tu que domina sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir a ti. Versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não executará juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa tal grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vamos ler somente por aqui, até aqui, por enquanto. Queria que antes de nós começarmos a palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos. E eu queria que você pedisse ao Senhor que essa tarde o Senhor fale com você de forma pessoal. Pai, essa é a tua palavra, nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é declarada, poder é liberado sobre os nossos corações. Por isso nós te pedimos que hoje essa palavra que é viva, ativa, que ela cumpra a ação dela dentro de nós, que ela possa nos edificar, exortar e consolar, para que juntos como igreja nós possamos chegar no lugar que o Senhor preparou para nós. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. A Bíblia nos relata um momento específico da história de Judá. A Bíblia nos conta que naquela época o rei Josafá estava governando aquele povo. Mas em um determinado momento eles pegam numa situação tanto quanto complicada, porque um exército muito numeroso se levanta contra o povo de Judá. E o texto vai dizer que o rei Josafá se desespera no momento, ele fica com medo, porque ele não tinha homens suficientes para lutar aquela batalha. A Bíblia nos conta que eles não tinham aqueles homens para enfrentar o nível dos inimigos, ou a quantidade de inimigos que estavam vindo contra eles naquele lugar. Talvez, querido, você está aqui me acompanhando, talvez você está aqui nos assistindo, e você está nesse lugar, onde você se pega diante de uma batalha, você se pega diante de uma notícia, e você olha para você, e você não encontra em você capacidades suficientes para enfrentar o inimigo. Sabe, são situações que muitas vezes nós não sabemos para onde ir. São situações que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, porque quando nós olhamos para nós não encontramos recursos suficientes para lutar aquela batalha. Preste atenção, porque a notícia ruim chegou até Josafá. E sabe de uma coisa? O texto vai dizer que quando a notícia ruim chega, querido, não é nada bom quando a notícia ruim chega. O texto diz, olha lá no versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns avisar Josafá, dizendo: está vindo contra você uma grande multidão além do mar da Síria, e eles que já estão chegando. Olha aí, eles começam a falar onde eles estavam. Então preste atenção, a notícia ruim chegou, o diagnóstico ruim chegou. Gente, é impressionante como que tem sempre alguém para trazer a notícia ruim, não é verdade? Notícia ruim chega rápido. E a notícia ruim chegou até Josafá. Mas a questão não é
se a notícia ruim chega, a questão é para quem que você corre quando a notícia ruim chega. Para quem que você corre quando a notícia ruim chega? Querido, a palavra vai dizer, o próprio Jesus vai dizer que neste mundo nós teríamos aflições. Então não tem como nós como cristãos acharmos que nós não vamos passar por lutas ou que nós não vamos passar por aflições, porque isso não é uma realidade. As aflições faz parte da vida do cristão, a luta faz parte da vida do cristão, mas uma garantia nós temos: a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Não existe nada que pode mudar isso. Mas a minha pergunta hoje para você é: para quem que você corre quando a notícia ruim chega? Para quem que você corre quando a notícia ruim chega? Ou melhor, quais são as suas reações diante das notícias ruins? Será que no meio da notícia ruim você se desespera? Será que a notícia ruim tem te paralisado? Será que a notícia ruim tem abalado a sua fé? Quem é você diante da notícia ruim? A palavra vai falar, por exemplo, sobre Josué e Caleb, sobre os espias. Eles estavam prestes a conquistar a terra prometida. Moisés manda os espias até lá. Quando os espias vê a terra prometida, eles falam: já era, não tem jeito para nós não. Tem gigante lá. Tem gigante, é uma fortaleza, eles estão cercados. É muita fortaleza naquele lugar, não tem como, eles são maiores do que nós. E o coração deles se enfraqueceu por causa da realidade que estava naquele lugar, por causa do cenário daquele lugar. Mas houveram dois homens, chamados Josué e Caleb, que eles confiaram no Senhor, mesmo diante de um diagnóstico ruim. A minha pergunta para você hoje é: quem é você quando você está diante de um diagnóstico ruim? Será que você está deixando a situação ruim, a notícia ruim, minar a sua fé, abalar a sua fé? Existem pessoas que diante da circunstância ruim, da adversidade, quando a notícia chega, se desespera. Vai buscar um amigo, vai buscar um colega, busca todo mundo de menos a Deus. Querido, você precisa aprender a voltar os seus olhos para Deus quando você está com uma notícia ruim diante de você. A palavra vai dizer, querido, que a nossa luta está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se tem uma coisa que você precisa entender, é que muitas vezes Deus vai permitir a tribulação, muitas vezes Deus vai permitir a crise, muitas vezes Deus vai permitir o dia mau chegar. Não é à toa que lá em Tiago capítulo 1, do versículo 2, a palavra vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria passar pela tribulação. Porque a tribulação, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros e que não falte nada a vocês. Então, por que Deus permite a crise chegar? Por que Deus permite a batalha chegar? Por que Deus permite o dia mau chegar? Porque no meio da crise, no meio do dia mau, a fé do cristão é provada. Gente, quando você vai provar algo, quando você vai provar uma comida, você não come rápido, você degusta aquilo. E é por isso que durante esses dias, se você está no meio da batalha, e eu creio que nós estamos em uma batalha, preste atenção, Deus está provando a nossa fé em meio à batalha. Sabe, a crise, ela tem um poder de levar a igreja à unidade. A crise tem o poder de levar o povo de Deus à dependência. A crise tem o poder de alinhar o coração do povo de Deus. A crise tem o poder de despertar o povo de Deus. Foi isso que aconteceu, porque quando o povo se pega na batalha, todos eles se levantam, se preparam para a batalha. A crise muitas vezes vem para despertar o povo de Deus. E é por isso que hoje eu quero falar com você sobre estratégias para você vencer essa batalha. Existem estratégias de Deus para nós como cristãos, para nós vencermos a batalha. O texto diz, vamos
vamos lá então. O texto diz que quando Josafá se pega naquela situação, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 3, a palavra diz assim: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. A primeira estratégia para você vencer a batalha, a primeira estratégia para nós como povo de Deus vencer a batalha é voltarmos ao lugar do jejum. Existe uma convocação de jejum que foi feita sobre o povo de Judá. O rei instituiu um jejum sobre todo o povo de Judá. Preste atenção, porque muita gente acha que o jejum é para nós conseguirmos algo da parte de Deus, mas na verdade não. O jejum, ele nos torna mais sensíveis para nós ouvirmos a Deus, para nós discernirmos quais são as direções de Deus. Quando você, crente, está jejuando, você está em uma posição de humilhação e quebrantamento. E essa é a instrução de Deus para que você possa vencer a batalha. Qual é? É tempo de voltar a jejuar. Porque quando nós jejuamos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mortificando a nossa carne. Nós estamos dizendo para a nossa carne que ela não nos governa, que ela não nos domina. Gente, faz sentido, vamos lá, pensando numa estratégia militar. Faz sentido o povo jejuar antes de uma guerra? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque todo mundo quando começa a jejuar, e aí é o porquê que muita gente às vezes não quer jejuar, que você fala, Elisa, eu passo mal, né? Elisa, eu fico fraco. Elisa, me dá dor de cabeça. Dá mesmo, querido, sabe por que você está matando sua carne? Sua carne vai gritar. Sua carne vai literalmente gritar. E muita gente não faz o jejum por causa disso, mas preste atenção, à medida que você permanece no jejum, você vai ver que esses sintomas não continuam. Aliás, eu quero deixar uma dica, uma indicação para você. Esses dias o pastor Luciano Subirá, ele lançou um livro falando sobre o jejum. Se você puder, leia esse livro, porque eu creio que essa é uma mensagem de Deus para esses dias, para nós como igreja. Quando você jejua, querido, você está fazendo o quê? Você está mortificando a sua carne. Você está dizendo para a sua carne que ela não te governa. Agora, diante de uma estratégia de guerra, de imediato, não faz sentido o povo jejuar. Porque de imediato nós vamos ficar fracos. Mas preste atenção em algo. Preste atenção no que eu vou te dizer. A luta do cristão, ela não é contra carne nem sangue. A luta do cristão é contra principados e contra potestades. E se tem uma coisa que você precisa entender, que existem guerras que você só vai vencer no poder do jejum e da oração. O próprio Jesus vai falar sobre isso, nós falamos sobre isso na semana passada. O próprio Jesus vai dizer, olha, esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Chega um homem até Jesus falando, eu preciso de ajuda com meu filho. Eu levei eles até os seus discípulos, mas eles não puderam expulsá-lo. Aí Jesus vai e consegue expulsar o demônio. Aí chegam os discípulos depois, mas por que a gente não conseguiu expulsar? Ele falou, primeiro porque a fé de vocês é pequena. Segundo, essa casta é só com jejum e oração. Então nós precisamos entender que o jejum, ele é extremamente importante para nós vencermos certas guerras que são travadas no mundo espiritual. Sabe, muitos querem lutar contra pessoas, mas entenda algo, a luta do cristão não é contra pessoas, a luta do cristão não é contra carne nem sangue, a luta do cristão é contra principados e contra potestades. Então preste atenção, por quê? Porque o jejum, ele é uma arma de Deus, é uma arma espiritual, usada para você vencer guerras espirituais. O texto diz que o rei Josafá faz uma convocação para que o povo pudesse jejuar. Então eu preciso falar outra coisa para você hoje, preste atenção. Não delegue para a liderança a responsabilidade de jejuar a Deus durante esses dias. Sabe por quê? Porque não bastava o rei Josafá jejuar, era necessário que todo o povo jejuasse. O nosso problema muitas vezes é esse. Nós queremos que a liderança jejue. Não, deixa para o pastor, deixa para o líder. Não, querido, você não está entendendo. Era todo o povo, porque a luta não era só contra a liderança, a luta era contra todo o povo.
povo, e se caso algo acontecesse de pior, todo o povo ia perecer. Então por isso foi feita uma convocação de jejum. Era necessário que eles se abstivessem de algumas refeições. Gente, o que é o jejum? É você se abster. Abster. Nós vamos ver que ao longo da história, essa estratégia, ela se perpetuou algumas vezes. Eu não sei se você se lembra de Esther. A palavra diz que Deus levanta Esther, ela é coroada rainha no lugar de Vasti. Mas chega um determinado momento que um decreto é liberado contra o povo judeu. A perseguição chegou até o povo judeu. E então o primo Mordecai, aquele Mordecai que era o primo Mardoqueu, que era o rei da época, aliás. Ele era o rei da época, ele libera aquele decreto. E então, o primo de Esther, ele fala para ela: será que não foi por causa dessa situação que você chegou até aqui? E Esther faz uma coisa, ela apregou um jejum para todo o povo. Preste atenção. Esther apregou que o povo começasse a jejuar aonde eles estivessem. Por quê? Porque o jejum é uma estratégia de Deus para que o cristão possa vencer o dia mau. É uma estratégia de Deus. Sabe o que é interessante? Que o jejum, quando eles começam a jejuar e clamar a Deus, decretos que haviam sido estabelecidos começam a ser alterados. Querido, Deus ouve o seu povo. Deus ouve o jejum do seu povo. Eu não sei qual batalha está sendo travada na tua casa. Eu não sei qual batalha está sendo travada na sua cidade. Eu não sei qual batalha você está travando com seus filhos, com a sua família. Mas uma coisa eu falo com você: o jejum é uma estratégia de Deus para que você possa vencer guerras espirituais. É uma estratégia de Deus. Então, se você está no meio da batalha, nós estamos no meio da batalha. A convocação durante esses dias é para o povo de Deus jejuar. Existe uma convocação de Deus para que o povo volte a jejuar. A palavra diz que quando a notícia chegou, o povo temeu. Gente, o rei temeu, o rei teve medo. Por que eles tinham que jejuar? Preste atenção, porque o medo alcança você no nível da sua alma. E nós como cristãos não somos guiados pela nossa alma, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Porque todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Por que você jejua? Porque quando você jejua, você está dizendo para a sua carne e para a sua alma que ela não te governa. O jejum tem uma habilidade de silenciar o medo em você. Quando a notícia ruim chega, eles começam a jejuar e o medo é silenciado. Preste atenção, porque quando você jejua, as direções do Espírito começam a ser liberadas. Direções de Deus começam a ser liberadas para que você alcance a vitória. A primeira estratégia então para você vencer a batalha é o jejum. A segunda estratégia para você vencer a batalha é: se posicione e levante um clamor. Se posicione e levante um clamor. No versículo 4, a palavra de Deus fala assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Olha o versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então preste atenção, porque o povo se posicionou. O povo não ficou em casa amedrontado. O povo se posicionou. Eles se levantaram para pedir socorro ao Senhor. Não é tempo da igreja ficar paralisada. Não é tempo de você, filho de Deus, ficar paralisado só porque uma notícia ruim chegou. É tempo de nós como igreja se posicionar. Preste atenção, porque não foram só os homens que se posicionaram. O texto fala que as mulheres e as crianças se levantaram, se posicionaram diante do Senhor para clamar por socorro ao Senhor. Por socorro. Aí nós vamos para o versículo 14, a palavra fala assim: então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel,
filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf. Preste atenção. O texto diz que quando eles se posicionaram para clamar por socorro, a palavra veio ao encontro deles. A palavra diz que quando eles se posicionaram, a palavra, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Então preste atenção, quando você se posiciona, se prepare, porque tem palavras do céu preparadas para vir ao seu encontro. Eu vou repetir isso. Quando nós como igreja nos posicionamos, se prepare, porque tem palavras dos céus preparadas para virem ao nosso encontro. A palavra diz que a palavra do Senhor veio ao encontro de Jaziel. Olha aí. A oração, ela é uma das grandes armas para nós vivermos intervenções de Deus. A oração é uma das grandes estratégias para nós vivermos intervenções de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos diante de uma situação que nós precisamos de uma intervenção, a primeira coisa que nós fazemos é clamar. É clamar. Sabe, a oração, ela revela o nível da nossa dependência em Deus. Meu esposo Hugo, ele costuma falar assim: a oração, ela mede o nosso dependenciômetro de Deus. Dependenciômetro de Deus. Vou repetir. A oração, ela mede o nosso dependenciômetro de Deus. Por quê? Porque quem muito ora, muito depende. Quem pouco ora, pouco depende. A oração posiciona a igreja no lugar da dependência. Aliás, a oração é uma declaração da dependência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos declarando as nossas fraquezas. Quando nós oramos, nós estamos expondo as nossas fraquezas à onipotência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos declarando que nós somos dependentes do Senhor. A oração, ela nos coloca no lugar de prostração, no lugar da rendição. Olha o que a Bíblia vai dizer, preste atenção. A Bíblia diz que eles se prostraram diante do Senhor. A Bíblia diz que eles se renderam diante do Senhor. Eles se prostraram diante do Senhor. Prostraram. Gente, se você está prostrado, se você está rendido diante do Senhor, não sei se você já orou de boca no pó, mas se você ora rendido, prostrado ao Senhor, querido, você não está vendo nada que está acontecendo ao seu redor. Quer ver? Vem cá, meu irmão, me ajuda aqui. Você vai ser meu exemplo agora. Já orou de boca no pó? Então ora aí de boca no pó. Ele está aqui orado de boca no pó. Ele está orando, clamando. Se eu chegar aqui e der um chute nele, ele vai ver? Ele vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. Porque ele está rendido ao Senhor. Se eu chegar e pisar nele, ele vai conseguir se defender de imediato? Não vai, porque ele está prostrado, rendido ao Senhor. É esse lugar na oração que nós como igreja precisamos encontrar. Um lugar de completa rendição ao Senhor. O lugar da rendição integral ao Senhor. Porque quando você se prostra, preste atenção. Porque quando você se prostra diante do Senhor, o Senhor se coloca, a palavra diz que a mão dele nos cobre por detrás e por diante sobre nós. Ele coloca a sua mão. Então preste atenção. Porque quando você se prostra para adorar, para orar e para buscar ao Senhor, o Senhor se coloca na sua frente sobre você para te proteger e para te defender. Você está prostrado, mas aqui nesse lugar você não precisa se defender, porque o Senhor se coloca na sua frente. Se alguma coisa acontecer, o Senhor está na sua frente. Ele não vai deixar que nada aconteça com você, porque Ele está na sua frente para te proteger e para te defender. Oração é um lugar de rendição integral ao Senhor. Muito obrigada. É esse lugar. É esse lugar. Quando nós estamos orando prostrados, o Senhor se coloca na nossa frente para nos defender. Eles clamaram por misericórdia. E eu vou falar para você. Quando um povo de Deus se levanta para clamar, se prepare, porque vai ter resposta do Senhor. Quando o povo de Deus se levanta para clamar, se prepare, porque tem intervenção de Deus chegando sobre o povo de Deus. O texto então diz, preste atenção, a partir do versículo 14, a palavra de Deus, ela diz assim: por isso o Senhor, a partir do versículo 14, o texto fala assim: então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel,
filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf, Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo e nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Então preste atenção, primeira coisa que ele fala: não tenham medo. A palavra profética, a palavra liberada vem de encontro àquilo que era a vulnerabilidade do coração deles. A primeira coisa que eles sentiram foram medo. Então a primeira palavra que Deus libera é: não tenham medo, não fiquem atemorizados, porque o Senhor lutará por vocês. E não só isso, Deus fala exatamente onde estava o exército inimigo. Deus dá a estratégia exata, porque em dias de guerra, quando você clama ao Senhor, Deus libera estratégias exatas para você combater o exército inimigo. Preste atenção, versículo 17: neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, e essa é a palavra de Deus para esses dias. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem, porque amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor estará com vocês. Então Josafá se prostrou novamente com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Preste atenção, versículo 22. No momento que eles começaram, aliás, vamos ler o versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando em frente ao exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir vieram contra Judá e foram derrotados. Então preste atenção, a palavra diz que quando o povo clama, o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel, porque em tempos de crise, onde o povo de Deus está com medo, Deus restaura a voz profética sobre o seu povo. Em tempos de crise, que o povo está com medo, amedrontado, se sente acuado, Deus restaura a voz profética. E é isso que acontece justamente aqui. Deus libera uma palavra sobre Jaziel. Se prepare, porque durante esses dias nós vamos ver a voz profética sendo restaurada. Se você está passando por uma batalha, se você está passando por uma luta, se prepare, porque durante esses dias a voz de Deus, o Espírito do Senhor vai vir ao seu encontro. Sabe por quê? Porque esse é o nosso Deus. O anúncio da batalha gerou medo e intimidação, mas a palavra de Deus foi: não tenha medo. E essa é a palavra de Deus para você hoje: não tenha medo, não é tempo de temer. O que eu vou fazer, Elisa? Começa a orar declarando a palavra, porque quando está aquela situação, Josafá começa a clamar, ele se prostra, começa a clamar ao Senhor, e a palavra vem ao encontro deles. Ele começa a declarar os feitos do Senhor. Ele começa a declarar: o Senhor é o Deus dos nossos pais. O Senhor já interviu tantas vezes na história de Israel. Querido, e é isso que nós como igreja precisamos fazer: nos lembrar da fidelidade dos feitos do Senhor. Você que está aí me assistindo, está passando por uma batalha na sua luta e na sua casa, comece a declarar quantas vezes o Senhor não foi fiel a você. Comece a declarar a palavra, comece a orar a palavra, comece a declarar quantas vezes Deus foi fiel a você. E a ordem foi: desçam para a batalha. Só que eles não iam descer de qualquer jeito. Preste atenção, porque aqui tem a terceira e a última estratégia para nós vencermos a batalha. Sabe qual foi a ordem, a direção de Deus? O texto diz, preste atenção: todo o exército se posiciona, e os músicos, os tangedores,
os adoradores se posicionaram à frente do exército e começaram a declarar: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eles começaram a adorar ao Senhor. A estratégia que Deus deu foi: a adoração será como uma arma de guerra para vocês vencerem as guerras espirituais. Sabe, a adoração é uma arma de guerra que o Senhor nos dá. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos declarando o caráter de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos tornando público para o mundo, para todas as pessoas, para o nosso inimigo, a grandeza do caráter do nosso Deus. E não tem como nós louvarmos quem Ele é, declararmos o caráter dEle e não vermos Ele se levantando em nosso favor. Então nós precisamos entender que enquanto eles louvavam, a palavra diz que eles se posicionam à frente, eles começam a louvar ao Senhor, e a adoração deles, na medida que eles adoravam, começou uma confusão no exército inimigo, começou uma confusão no meio do arraial de lá, e eles começaram a ser derrotados, porque a adoração foram como balas que saíam da boca deles. À medida que eles adoravam, Deus ia derrotando todo o exército inimigo e dando vitória para o povo de Deus. Deixa eu falar algo. Quando a igreja se posiciona, começa a confusão no exército inimigo. Por quê? Porque a adoração, ela tem essa capacidade. A palavra diz, preste atenção, a palavra diz que eles viveram uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Algo sobrenatural aconteceu naquele lugar, mas não foi à toa. Porque se você pega o versículo 29 e o versículo 30, o texto diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao seu redor. Depois de uma intervenção de Deus, a vida deles se tornou um testemunho da glória de Deus. Se tem algo que nós precisamos entender durante esses dias, se tem algo que você precisa entender durante esses dias, você que está passando por uma luta, você que está passando por uma batalha, se tem algo que você precisa saber, preste atenção: as suas armas não são carnais. Preste atenção, olha o que 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4 vai dizer: porque as nossas armas, as armas das nossas lutas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Olha o que Efésios capítulo 6, no versículo 12, a palavra vai dizer: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, igreja, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando firme o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e para isso vigiem com perseverança e súplica por todos os santos. Sabe algo que nós precisamos entender? Se tem algo que nós como igreja precisamos entender, é que o nosso Deus, Ele é um rei, e Ele é um vencedor nas guerras. Se tem algo que nós precisamos saber, primeiro, que Deus não nos manda para uma guerra para nós sermos derrotados.
Quando Deus nos manda para uma guerra, é porque Ele já alcançou vitória por nós. E é por isso que Satanás tenta amedrontar, gerar espírito de intimidação no povo de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja já é vitoriosa. Então ele tenta intimidar a igreja, ele tenta mudar, confundir o pensamento do povo de Deus. Mas preste atenção, quando Deus nos manda lutar batalhas que nós lutamos, Ele nos manda lutar uma batalha que nós já fomos vencedores. Ele já venceu ela por nós. Então nós precisamos entender, gente, nosso Deus é general de guerra. Ele é general de guerra. E Ele não nos manda para uma batalha despreparados. Ele libera estratégias para nós vencermos a batalha. E é isso que nós precisamos entender. O jejum, o clamor e a adoração são estratégias de Deus para você, igreja, vencer a sua batalha. O jejum, a oração e a adoração são estratégias de Deus para o povo de Deus vencer o dia mau. Jejum não é responsabilidade de alguns, jejum é responsabilidade de todo o povo de Deus durante esses dias. É tempo de nós como igreja voltarmos a orar e a jejuar. É tempo de nós nas nossas casas, nos nossos lares, no seu trabalho. Querido, você está no seu trabalho, coloca um louvor aí nesse lugar. Você está no Uber dirigindo, querido, coloque um louvor aí nesse lugar. Quando alguém entrar no teu carro, já vai sentir a presença de Deus, já vai ver que tem algo diferente. O Deus está sendo adorado e exaltado. É tempo de nós levantarmos a nossa voz em oração e adoração diante de Deus. Você que está aqui nos acompanhando, eu não sei qual batalha que você está enfrentando. E talvez você está perecendo na caminhada porque você está tentando lutar batalhas com armas erradas. Você está tentando lutar na força do seu braço, mas o Senhor fala para você, filho, não é assim. Talvez você está lutando porque você nunca chamou Jesus para entrar na tua batalha. E você está cansado, está esgotado, porque você está lutando com as suas forças. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer entrar, Ele quer ser o seu general nessa batalha. E Ele quer lutar essa batalha por você. Ele quer ir à tua frente. Ele é o Deus que vai na nossa frente e guerreia as guerras que nós como igreja não temos capacidade de lutar. É isso que Ele quer.